foi praticado em território nacional. Beleza. Como regra, a jurisdição é a do estado costeiro. Mas, entre umas exceções, se for uma embarcação que estiver exercendo o direito de passagem inocente e se houver interesse do comandante da embarcação entregar esse sujeito às autoridades costeiras para conduzirem essa situação, ou as hipóteses de exceção que a gente viu, houver consequências para o estado costeiro, o ato perturbar a paz e a ordem, ou existir uma suspeita de tráfico internacional de entorpecentes, nessas circunstâncias, aí a jurisdição pode ser a do estado costeiro, mesmo que a embarcação esteja exercendo o direito de passagem inocente. Mas no Código Écio, mas no Código Penal para embarcações privadas não aplica a lei brasileira, se estiver em mar territorial do Brasil. Écio, em princípio, se aplica. Por quê? Porque a gente tem como aplicação de regra esse fundamento que tratamos agora, que é o do princípio da territorialidade. Eu estou no território, aplica-se a lei. Essa é uma exceção que é prevista pela Convenção de Montego Bay, no caso específico de estarmos com embarcações que estão exercendo o direito de passagem inocente, que é quando a embarcação está cruzando o mar territorial de um outro estado e essa embarcação não vai aportar em lugar nenhum, não vai realizar atividade econômica ou juridicamente relevante para o estado, ele está simplesmente passando por lá. E aí se entende que se não existe uma repercussão jurídica nem econômica efetiva, a jurisdição pode ser mantida como sendo a jurisdição da embarcação, sem que haja prerrogativas do estado costeiro de exercer a jurisdição. Então, o direito de passagem é uma exceção. É uma exceção ao princípio da territorialidade. Na verdade, que já está previsto em dispositivo normativo. Fernando, o militar preso estava em um avião da FAB que levava militares para missão presidencial. Ele trabalhava como comissário de bordo. Não estava na aeronave que transportava o presidente. Na verdade, se o presidente estava ou não é irrelevante. Se você tem uma aeronave pública, ela vai levar consigo a jurisdição. Qualquer ato praticado no âmbito daquela aeronave vai estar atrelada à jurisdição do Estado que detém aquele veículo, certo? Estando o presidente, não estando, sendo uma delegação oficial, não sendo. A aeronave, ela leva sempre consigo a jurisdição, sendo uma aeronave pública, como é o caso da FAB. Beleza? Pronto. Pessoal, a gente começa a tratar agora sobre os fundamentos do domínio territorial no tocante ao espaço aéreo, certo? E aí a gente tem como parâmetro geral o fato de que o espaço aéreo ele também vai caracterizar território do Estado. E aí a gente vai ter uma dificuldade talvez um pouco maior de reconhecer esse domínio do espaço aéreo em razão de você precisar de elementos estritamente tecnológicos para reconhecer a sua área pré-determinada, certo? Atualmente é muito mais tranquilo, é muito mais fácil da gente determinar o espaço aéreo de determinado estado em razão das facilidades tecnológicas que nós temos em relação a GPS, em relação a instrumentos de medição, de aferição de locais específicos. Mas, como regra geral, o espaço aéreo é uma área de um pouco mais dificuldade para você estabelecer parâmetros muito
precisos, certo? A gente pode definir o espaço aéreo, que é uma área igualmente de proteção, como sendo a porção da atmosfera que se sobrepõe ao território desse país, incluindo o território marítimo, indo do nível do solo ou do mar até 100 quilômetros de altitude, onde o país detém o controle sobre a movimentação de aeronaves. O que é que a gente quer dizer da inclusão do território marítimo? É que o espaço que está, seja sobre o solo, seja sobre o mar, até 100 quilômetros, nós reconhecemos como sendo um espaço aéreo, certo? Então, é uma área em que o Estado igualmente exercerá controle pleno e absoluto no tocante ao trânsito de aeronaves, certo? A entrada e saída de aeronaves, o sobrevoo de aeronaves, tudo isso vai ser regulado pelas normas dos estados que vão se vincular uns com os outros em razão de tratados internacionais. Então a gente vai ter, assim como nós temos no reconhecimento de limites do território quanto aos rios, aquela ideia de que os tratados internacionais sempre vão ser os fundamentos que vão regular a possibilidade de trânsito de aeronaves entre os estados estarão vinculadas diretamente à regulação por meio de tratados internacionais. Ou seja, os tratados internacionais vão ser os elementos de regulação desses tratados, os elementos de regulação do trânsito dessas aeronaves, certo? Rapaz, tem um cachorro dormindo aqui no meu pé e tá roncando e tá muito. Ainda bem que não tá dando para ouvir aí. O negócio tá complicado aqui embaixo. Bom, então, o primeiro parâmetro referente ao espaço aéreo é de que ele vai se estender pelo território terrestre e pelo território marítimo. Então, tanto na parte de terra quanto na parte de mar, você vai ter o chamado espaço aéreo. O segundo ponto importante para a gente reconhecer é que o domínio do espaço aéreo é uma ficção, é um parâmetro ficcional que é reconhecido em razão de interesses econômicos. Quando a gente fala sobre uma ficção, nós reconhecemos que existe, na verdade, um padrão um parâmetro de aplicação de limites territoriais que vão se vincular a que vão se vincular a convenções humanas. Ou seja, eu convencionei que o espaço aéreo se estende para as áreas de domínio marítimo e eu estabeleci através de convenção, de que seria até 100 quilômetros de altitude. Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver vendo o domínio comunitário internacional, áreas de domínio comum internacional, que algumas regiões elas não são pertencentes a um estado especificamente, portanto, elas podem ser alvo de exploração por parte de todo e qualquer estado, não estando submetida ao controle de um estado específico, certo? Nós temos uma previsão específica a tratar sobre as prerrogativas de sobrevoo de aeronaves, de voo de sobrevoo, de embarque e desembarque de passageiros e de mercadorias, estabelecida pela Convenção de Chicago de 1944. Até 1944, você tinha tratados bilaterais entre os estados que estabeleciam parâmetros muito específicos, mas não havia uma manifestação em nível global indicando regras claras e objetivas para a regulação dessas atividades. A Convenção de Chicago, ela estabelece, em primeiro lugar, prerrogativas e liberdades aplicáveis às aeronaves no tocante ao sobrevoo, ou seja,
até que ponto é possível que uma aeronave sobrevoe o espaço aéreo de um determinado estado. E é interessante a gente reconhecer que, da mesma maneira que nós temos o chamado direito de passagem inocente atrelada às embarcações, nós também teremos em relação às aeronaves. Então, uma aeronave, sendo privada, sempre temos que ter em mente a limitação referente às embarcações e aeronaves públicas, mas sendo privada, uma aeronave tem, em princípio, o direito de sobrevoo em relação a determinado estado, mas é necessário que se comunique antecipadamente, até por uma questão de organização, o plano de voo e a pretensão de atividades a serem desempenhadas. Ou seja, se aquela aeronave tem pretensão de adentrar no espaço aéreo de um determinado país, ele deve avisar por uma questão de segurança, de organização, numa eventualidade de ser necessário fazer um pouso de emergência, uma parada técnica, uma coisa desse sentido. Mas nos mesmos parâmetros que a gente tem o direito de passagem inocente em relação às embarcações, nós temos o direito de sobrevoo por parte das aeronaves privadas. Então, o direito de sobrevoo, a prerrogativa das escaladas técnicas. Então, vamos imaginar uma situação em que uma aeronave esteja indo para um determinado país, esteja cruzando o espaço aéreo de um outro país. Ele está apenas sobrevoando, ele não vai parar lá. A Convenção de Chicago estabelece como uma das possibilidades dessa aeronave pousar naquele estado em uma situação emergencial para realizar uma escalada, uma escala técnica, ou seja, em uma situação emergencial ou em uma situação em que seja importante que ele pouse para fazer algum tipo de reparo, para colocar combustível, para resolver alguma situação. Vamos imaginar hipoteticamente que haja um passageiro que tenha sofrido um AVC ou uma parada cardíaca, ou uma situação qualquer, e que aquela aeronave não tenha condição de, no âmbito daquela aeronave, não se tenha condição de prestar os primeiros socorros ou algum tipo de medida um pouco mais ostensiva no sentido de conferir proteção àquele sujeito, resguardar aquela vida. A aeronave tem a possibilidade, tem a prerrogativa de realizar essa escala técnica para que algum tipo de assistência seja realizada. Beleza? A gente tem, além disso, o direito à prerrogativa de embarque e desembarque de passageiros, certo? Tudo isso vai estar regulado na Convenção de Chicago. Em linhas gerais, ou seja, em linhas gerais, a Convenção de Chicago vai estabelecer essas liberdades, essas prerrogativas, mas é claro que tudo vai depender de alguns critérios, de alguns parâmetros. O primeiro deles é de que exista uma convenção, um tratado internacional entre os estados, que já regule a liberdade de trânsito de aeronaves. E para isso é muito importante você ter a definição concreta, você ter a definição objetiva, se aquela aeronave é militar ou é civil. É uma aeronave pública? É uma aeronave privada? Isso é muito importante no seguinte sentido: as aeronaves civis, elas têm muito mais liberdade, isso daí é lógico, que as aeronaves militares. Em princípio, as aeronaves militares, elas não podem adentrar o território nacional sem que haja uma autorização expressa neste sentido. Já as aeronaves civis, sobretudo as da aviação comercial, elas podem sobrevoar, elas podem adentrar, circular no território nacional, desde que haja, logicamente, um tratado internacional regulando essa prerrogativa. Para as linhas comerciais, você tem, de forma pré-estabelecida, tratados que já regulam isso. Então, por exemplo, eu não preciso de uma autorização específica referente a um voo da Air Europa que sai do Brasil e vai para Lisboa para que essa aeronave saia do território
brasileiro e entre no território português. Eu não preciso de um novo tratado, por quê? Porque já existem tratados envolvendo Brasil e Portugal que regulam as atividades da aviação civil entre esses dois países. Então, para os estados em que já existe tratado regulando a prerrogativa, a possibilidade da aviação civil, nós temos já liberdade bastante ampla nesse sentido. Ou seja, não existe uma limitação objetiva ou uma necessidade de se pedir autorização todas as vezes que se vai realizar algum tipo de voo. Isso já é previamente estabelecido, certo? Então a gente vai ter limitações mais objetivas, mais restritas quanto a aeronaves militares, mas existe uma liberdade muito significativa em relação às aeronaves da aviação comercial, sobretudo quando você já tem tratados internacionais pré-estabelecidos e você já tem linhas, já tem rotas aéreas bastante consolidadas. Hoje você tem um fluxo de trânsito aéreo muito significativo entre os estados. Beleza? Bom, a gente vai ter ainda, já falamos aqui, na verdade, o direito de sobrevoo, que é a possibilidade de uma aeronave cruzar o espaço aéreo de outro estado, de um estado do qual não pertence aquela aeronave, se ele estiver indo para um outro lugar, para uma outra localidade, em que não se pressupõe um pedido de autorização, mas que se informe que se está passando. Então, o sujeito está indo do Brasil para os Estados Unidos e está sobrevoando Cuba, a terra de Oswaldo, a terra de Fernando Araújo Moura, que está aí nos ouvindo, ele é cubano também, e tem muita simpatia com os regimes de lá. Está sobrevoando Cuba indo para os Estados Unidos. Essa é o que, homem? Então ele está sobrevoando o espaço da terra dele de Cuba, mas a aeronave ela não precisa pedir autorização para sobrevoar aquele país, porque ele está exercendo o direito de sobrevoo. Já existem tratados internacionais pré-estabelecidos que autorizam que aquela rota aérea pode ser realizada sem qualquer problema, certo? Então, em relação à aviação civil, comercial, existe um nível de liberdade muito mais significativo do que para as aeronaves militares. E nós vamos ter, em relação a esse direito de sobrevoo, a necessidade, logicamente, de se informar que se está sobrevoando para que se possa ter um controle aéreo e, eventualmente, para que se possa realizar algum tipo de assistência no caso de uma necessidade, no caso de uma demanda de escala técnica. Alexandre, você perguntou sobre se esse tratado já não seria o Tratado de Chicago. Na verdade, o Tratado de Chicago é um tratado generalista, que fala sobre as liberdades aplicáveis à aviação. Mas os estados devem manter uns em relação aos outros tratados específicos para que se autorize o trânsito aéreo em relação aos demais países, principalmente quando você tem áreas em que existem rotas comerciais. Existem alguns países que não estabelecem, geralmente países um pouco mais fechados, que não estabelecem liberdades específicas de sobrevoo. Pegue o exemplo de países que não mantêm relações diplomáticas com outros e que, portanto, o espaço aéreo ele fica muito mais limitado. Isso acontece ou quando você tem países que não mantêm relações diplomáticas com os outros. Então, pegue o exemplo, uma aeronave dificilmente vai, mesmo comercial, ela dificilmente vai adentrar no espaço aéreo da Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo em relação a estados estrangeiros. A gente chegou a falar sobre isso de forma breve nas nossas aulas iniciais, mas para você ter ideia, a Coreia do Norte ela recebe um voo de turistas, um voo da aviação comercial por dia
vindo da China. Qualquer avião de um estado estrangeiro, mesmo que venha sobrevoar, certamente vai ter problemas, porque existem limitações muito significativas no que se refere às relações diplomáticas entre os estados. Essa limitação também pode vir diante de situações excepcionais. Então, por exemplo, o país entra em uma situação de guerra civil, ou existe uma situação de conflito armado envolvendo dois estados, ou ainda uma situação específica em que se está diante de uma crise institucional naquele país. É possível que áreas do espaço aéreo daquele país fiquem fechadas, mesmo para a aviação comercial, certo? Então, a gente vai ter o Tratado de Chicago como um tratado geral, que vai estabelecer os parâmetros gerais mais amplos quanto às liberdades de aviação, mas os estados devem manter entre si tratados específicos regulando situações pontuais em relação a rotas aéreas. Beleza? E por fim, a gente vai ter os fundamentos referentes à extraterritorialidade também em relação às aeronaves, em que a gente vai ter aplicação de parâmetros muito parecidos com o das embarcações. Então, por exemplo, um ilícito praticado no âmbito de uma aeronave, de quem é a jurisdição? Primeiro ponto já inicial, de cara, para a gente reconhecer. A aeronave pública, a jurisdição é do estado de origem. Ponto. Tá voando, tá no chão, tá debaixo d'água, tá no barradão, pode ser a miséria do lugar onde estiver. A jurisdição sempre será do estado de origem. Não importa se a aeronave ou se a embarcação forem públicas, ela estará sempre vinculada à jurisdição do estado de origem. Beleza? Agora, se nós estivermos falando de uma aeronave privada, a gente vai ter alguns pontos a se observar. Se essa aeronave está sobrevoando o estado, se essa aeronave está sobrevoando o estado, e esse estado não tem nada a ver com o ato que é praticado no âmbito dessa aeronave, ou seja, se não há repercussão jurídica para aquele estado, a jurisdição é do estado ao qual a aeronave é vinculada. Agora, se o ato é praticado quando a aeronave está em solo, aí a jurisdição é do estado onde ela se encontra. Certo? Se o ato ilícito é praticado com a aeronave em voo, a jurisdição é do estado atrelado à aeronave. Mas, se o ilícito é praticado quando a aeronave já está em solo, aí a jurisdição é do território do estado, levando em conta o domínio territorial terrestre. Beleza? Bom, a gente começa a falar agora sobre o patrimônio comum da humanidade. O patrimônio comum da humanidade se refere a áreas que são juridicamente de domínio geral dos vários estados. Perceba que nós aqui estamos falando sobre um aspecto estritamente jurídico. Vou botar o golinho de café aqui para aquecer o juízo. Nossa velha caneca do Bahia aqui, para nos dar força e energia. Percebam que quando eu falo sobre o patrimônio comum da humanidade, sobre áreas que são de interesse dos diversos estados, de forma comum, de forma compartilhada, eu me refiro a um interesse de natureza jurídica. Beleza? Eu estou falando áreas de prerrogativa jurídica de atuação por parte dos diversos estados. Eu não estou me referindo, por exemplo, a áreas que, do ponto de vista material ou simbólico, são de interesse da humanidade. Por exemplo, na aula passada, acho que alguém comentou alguma coisa sobre a Amazônia, enfim. A Amazônia é uma área de patrimônio comum da humanidade? Não. Não é.
pode ser até do ponto de vista prático, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista jurídico, ela está completamente segmentada entre determinados estados, sendo que a maior parte está no Brasil. Perceba, a gente está falando aqui sobre direito, sobre domínio de território. Então, quando a gente fala em patrimônio comum da humanidade, a gente está se referindo a áreas que não pertencem a nenhum estado especificamente, mas pertencem à comunidade de nações do globo e que permitem que haja o desenvolvimento de atividades de forma compartilhada, certo? A primeira dessas áreas que a gente foi uma que a gente já comentou de forma breve, que é o alto mar, certo? Que é uma área de interesse comum da humanidade e é uma área que permite que você tenha uma que você realize algum tipo de exploração, algum tipo de intervenção de forma equânime, ou seja, os vários estados podem fazer dessa mesma maneira, certo? O alto mar, em primeiro lugar, vai ser uma área vai que vai contar como parâmetro geral o término, o fim da chamada Zona Econômica Exclusiva dos Estados. Então, quando a gente fala de alto mar, a gente está falando de uma área que está para além da Zona Econômica Exclusiva. Se fosse uma área que começasse antes da Zona Econômica Exclusiva, a gente não poderia falar em alto mar, porque a gente já está falando sobre uma área em que se permite a exploração comum dos estados, sendo que a zona econômica exclusiva diz não, com exclusividade, apenas o estado costeiro poderá exercer atividades de exploração econômica em todos os níveis. Então, a zona do alto mar, ela começa exatamente onde termina a zona econômica exclusiva, certo? E no final das contas, a gente percebe que, do ponto de vista da exploração econômica, a esmagadora maioria dos recursos marinhos vão estar atrelados à zona econômica exclusiva. Ou seja, você vai ter recursos muito mais abundantes. Nós vamos ter cerca de 90% dos recursos marinhos exploráveis atrelados a áreas que estão dentro da zona econômica exclusiva dos estados. Nas zonas de alto mar, você vai ter muito maior dificuldade de exploração, por diversos motivos. Primeiro pelo fato de que você vai ter áreas de muito menor biodiversidade, ou seja, você tem muito menos oferta de alimentos e, portanto, você tem muito menos cardumes de peixes. As regiões mais próximas às costas, elas têm uma explosão de vida muito maior, onde você tem os recifes de corais, onde você tem áreas de oferta de alimento muito mais amplas. No alto mar, você tem isso de forma muito mais pobre, muito mais tímida. Além disso, você vai ter um problema, inclusive, para a exploração dos recursos minerais, porque está diante de áreas em que as profundidades são muito grandes, muito grandes. A gente pontuou quando falamos na nossa aula passada sobre o alto mar. Uma coisa é você fazer exploração de uma jazida de petróleo, de gás natural, de determinado minério, a uma profundidade de 100 metros, de 150 metros. Outra coisa é você buscar fazer exploração de recursos minerais que estão no subsolo marinho, contando com profundidades de muitos quilômetros. Você tem zonas marinhas absolutamente profundas, com 5 quilômetros, 6, 7. Você vai ter a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do mar, que tem mais de 11 quilômetros de profundidade. Imagine, abaixo disso, só o Vitória mesmo,
né? Tá nas regiões dos abismos marinhos, e de lá não deve sair tão cedo. Mas você vai ter uma possibilidade de exploração de recursos muito mais complicada, muito mais complexa em relação às áreas que estão até o limite da zona econômica exclusiva, certo? Bom, nessa região de alto mar, em que nós temos o direito, em que nós temos uma área de domínio mais amplo por parte dos estados, ou seja, de domínio compartilhado por parte dos estados, a gente vai ter algumas liberdades. Liberdade de navegação, liberdade de sobrevoo, possibilidade de colocação de cabos submarinos, da construção de ilhas, pesca, realizações de pesquisas. Então a gente vai ter um grau de liberdade muito amplo quanto às atividades de exploração. Obviamente, os estados eles devem observar conjuntamente, os estados devem observar conjuntamente alguns parâmetros essenciais a serem reconhecidos, que são o de combate aos crimes internacionais. Ou seja, os estados devem atuar conjuntamente no sentido de fiscalizarem essas áreas de alto mar, essas áreas, portanto, de interesse comum, de maneira tal que os crimes internacionais, ou seja, crimes de natureza ou de repercussão internacional, venham a ser praticados. Então, vamos pensar na possibilidade de em uma área de alto mar se estar realizando, por exemplo, uma atividade de tráfico internacional de drogas ou a prática de atos que tenham repercussão ambiental negativa, que venham a causar, por exemplo, um dano de natureza ambiental que seja de interesse de toda a coletividade, da comunidade internacional. Vamos pensar ainda a possibilidade de essas áreas de alto mar serem utilizadas para exercícios, para treinamentos militares, ou seja, com finalidades de guerra. Isso tudo é limitado. Isso tudo é limitado. Isso não pode ser realizado. De vez em quando, a gente vê na televisão o Estado A, o Estado B, o Estado C, praticando exercícios militares, testando bombas em alto mar, lançando mísseis, enfim. Isso é absolutamente vedado, isso é proibido, certo? Então, os estados têm uma responsabilidade comum, uma responsabilidade compartilhada, do ponto de vista internacional, de promoverem a fiscalização, o controle de toda e qualquer ação que possa caracterizar-se como sendo um crime de natureza internacional, certo? Então, a exploração sempre deve se dar de maneira a promover atividades pacíficas. Beleza? Fernando perguntou aqui a pouco em relação à Antártida. A gente vai falar sobre ela agora. Quando a gente se refere à Antártida, é bom a gente reconhecer que existem muitas vezes algumas confusões em relação ao Polo Norte e ao Polo Sul, como se fossem localidades similares. Na verdade, a gente vai ter algumas diferenças básicas, fundamentais, porque a Antártida, que está no hemisfério sul, ela se caracteriza por ser um continente, certo? Ou seja, a gente tem uma calota de gelo no Polo Sul, mas debaixo do gelo tem terra firme. Debaixo do gelo há um continente de fato. No Polo Norte, não. No Polo Norte, você vai ter uma imensa placa de gelo. Você tem uma imensa placa de gelo que está à deriva no mar. Então, enquanto no Polo Sul nós temos terra, nós temos um continente debaixo do gelo, no Polo Norte não. No Polo Norte a gente vai ter uma calota de gelo, uma placa de gelo imensa, mas embaixo tem o mar.
Tanto é que você tem alguns submarinos americanos que já fizeram. Olha que maluquice. O pessoal foi dos Estados Unidos até a Rússia por cima. Eles pegaram submarinos nucleares e foram por debaixo do gelo. Olha que efeito porreta. Foram por debaixo do gelo, cruzando o Polo Norte por debaixo daquela calota. Que viagem porreta, né, pra você fazer. Eu sei que tá de saco cheio de fazer as viagens monótonas do metrô aqui em Salvador. Você podia fazer uma dessa aqui por debaixo de quilômetros de gelo em um submarino até chegar do outro lado. Olha que passeio bacana pra você fazer. A diferença também é que pinguim só tem no Polo Sul. No Polo Norte tem urso polar. Entendeu? Questão de informação e de cultura, aqui a gente também tem. Então, o que é que vai caracterizar o Polo Sul, especificamente a região da Antártida, para nós? É uma zona igualmente de domínio e de interesse público internacional. Então, são áreas que são reconhecidas como áreas de proteção ambiental